privadas e filantrópicas. Autor do livro Gestão de Sustentabilidade em Organizações de Saúde, um estudo prático, e coautor do livro Reinventando a Sua Empresa para a Nova Economia, professor convidado em programas de pós-graduação em São Paulo e no Rio Grande do Sul. Alexandre, seja bem-vindo. Bom, Michael, obrigado primeiramente à TV Câmara pelo convite para estar batendo esse papo aqui, discutindo sobre um tema que me é familiar e que eu venho numa cruzada já há alguns anos para torná-lo familiar ao maior número de pessoas possível, né, que é a sustentabilidade. Eu comecei aqui mesmo na cidade a minha trajetória nesse campo, atuando ainda no antigo hospital Luiz Camargo da Fonseca e Silva, né, que foi aí o meu berço nesse sentido. E hoje, desde então, eu venho trabalhando aí junto a diversas organizações e agora também trabalhando mais a questão da sustentabilidade aplicada aí às cidades e à nossa tão querida Cubatão. Antes da gente falar um pouquinho sobre vários temas que nós podemos abordar hoje na nossa entrevista tão importante hoje aqui na cidade, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o Alexandre, sobre a sua juventude, sobre onde você nasceu, para as pessoas conhecerem um pouquinho esse outro lado desse Alexandre Hashimoto, um baita de um currículo, baita de uma história, principalmente não só na nossa cidade de Cubatão, mas na região e no Brasil e fora do Brasil também. Mas a gente quer conhecer um pouquinho antes de chegar aqui, quem foi Alexandre durante a sua juventude, seu dia a dia, como é que foi a sua família. Tá. Bom, o Alexandre é um cubatense, né? Eu, embora acabei de retornar diretamente ao município, né? Depois de alguns anos fora, rodando aí pelo Brasil numa série de projetos, né? Mas eu vivi a grande parte da minha vida aqui na cidade, né? Nasci e cresci aqui até os meus 28 anos, quando então comecei aí a atuar fora do município, né? Desenvolvendo projetos do norte ao sul do país, no interior do estado. E fiz toda a minha formação aqui estudantil, estudei em colégios municipais, minha graduação foi feita aqui no Guarujá, né, na cidade vizinha aqui na UNAERP, Universidade de Ribeirão Preto, né, e sempre tive esse vínculo, porque a minha família sempre esteve aqui, a maior parte, né, então por mais que eu estivesse morando fora, em outras cidades, sempre estava aqui alguns finais de semana e agora optei por voltar aí após uma temporada no Sul, né, então o Alexandre tem esse vínculo aí bastante próximo, bastante estreito com o município. Falando um pouquinho do seu currículo aqui sobre administração de empresas, gestão e negócios, sustentabilidade, como é que isso veio acontecer na sua vida também, essa escolha, assim, é alguém da família, como é que aconteceu, você se apaixonou por esse tema mesmo na sua juventude, como é que apareceu na sua vida? Eu costumo dizer, Michael, que na verdade a sustentabilidade ela foi aquele estalo que dá quando você encontra algo que casa os teus valores, os teus princípios com aquilo que você faz profissionalmente, né? E como eu disse, essa história começou aqui no hospital, né? Isso há 10 anos atrás, no ano de 2010. E aí eu estava num momento um pouco conturbado, né? Para ver se eu continuaria no hospital. Estava um pouquinho insatisfeito com algumas coisas, mas me veio a oportunidade de juntar tudo aquilo que eu acreditava com todo o conhecimento que eu adquiri, né? Entrei aqui no hospital num programa de trainee, para ao final de 2 anos estar apto a assumir posições de liderança em hospitais da organização que administrava o hospital à época, e juntei tudo isso e apresentei um projeto para a diretoria da instituição naquele momento de implantação de um setor de sustentabilidade, né? Que na época era tudo muito novo e a única visão que se tinha disso, de meio ambiente, de sustentabilidade em hospitais, era o gerenciamento dos resíduos, né? Separar resíduo infectante de resíduo comum, e parava por aí normalmente. E aí quando você traz um conceito de engajamento com a comunidade, de você ter uma atuação extramuros do hospital, de você valorizar o colaborador, isso foi um encontro aí daquilo que eu tinha como valor, como princípio enquanto pessoa e com as minhas competências profissionais também. Então foi daí que surgiu tudo isso e a partir daí implantei isso em diversas outras instituições, tanto a nível de administrador, como a nível de consultor também, em diversas instituições aí do país. Tá? Eu imagino que deve ser muito difícil, né, implantar esse sistema, esse amor pelo meio ambiente, pela sustentabilidade,
Porque parece que as pessoas deixam para acreditar um pouco nisso muito tardiamente, né? Mas esse é o seu papel também, de você mostrar de fato a importância e para as outras gerações também, né? Principalmente para quem está chegando agora, para entender de fato a importância. Mas a conscientização é muito importante, né, Alexandre? O primeiro desafio, Maico, que um consultor, qualquer pessoa que tenha o intuito de trabalhar com sustentabilidade, isso a gente não precisa falar exatamente de um trabalho formal, mas se você tem a vontade de fazer o teu bairro melhor, a tua rua melhor, a primeira coisa que a gente tem que desmistificar é que sustentabilidade é abraçar árvore, que sustentabilidade é meio ambiente. Na verdade, quando a gente fala de empresas, sustentabilidade quer dizer se a tua empresa ela vai existir ou não daqui a 50, 100, 200 anos. Né? No âmago da palavra, sustentabilidade quer dizer se sustentar, se manter de pé. Né? E aí, o conceito que a gente mais utiliza para explicar sustentabilidade é um conceito que vem cunhado pela ONU lá nos anos 80, que diz que tanto uma organização como uma sociedade, tudo depende de um equilíbrio de 3 fatores, né? Que é a responsabilidade social, ou seja, a valorização da sociedade, das pessoas enquanto comunidade, né? A responsabilidade com a gestão ambiental, é o gerenciamento, a minimização do impacto ambiental que uma organização, que um município, seja lá qual tipo de estrutura social tenha, e com tudo isso ainda gerando equilíbrio financeiro. Eu posso ter, vamos puxar a sardinha um pouquinho mais para o meu lado da questão da saúde, eu posso ter um hospital que tem um programa excelente de gerenciamento de resíduos, eu posso valorizar o meu colaborador, pagar salários acima da média, mas se não tiver entrando receita para cobrir esses custos, fatalmente a conta não fecha e eu quebro. Então, se não existe equilíbrio entre esses 3 fatores, não existe sustentabilidade. Esse é o primeiro mito que a gente precisa quebrar, né? Porque as pessoas ainda ligam muito ao meio ambiente. Sim, sim. E esse é só uma das vertentes. Inclusive, o que é uma cidade sustentável, que a gente vai comentar nesse momento, e principalmente na nossa cidade de Cubatão, né? O que é uma cidade sustentável? Principalmente assim, falando de Cubatão, mas vamos falar de nível Brasil também, mas é difícil ter uma cidade sustentável? É um desafio bastante grande, mas eu te coloco que é uma tendência que não tem volta, né? Porque hoje a gente está com uma população global estimada em 7 bilhões e meio de pessoas aproximadamente, né? Varia um pouquinho de acordo com as estimativas, mas esse é o número mais aceito. E com esse total de pessoas no mundo que precisam de comer, beber, vestir, trabalhar, né? A gente já consome mais de 1,5 planeta, ou seja, a gente já extrapola a capacidade do planeta de fornecer aquilo que a gente precisa. E uma cidade sustentável, né, ela precisa exatamente desse equilíbrio nessas 3 vertentes. Né? Quando a gente fala de meio ambiente, a gente precisa falar de gerenciamento de resíduos, a gente precisa falar de disponibilização de áreas verdes para a população. Né? A OMS fala que um número mínimo de 12 metros quadrados de área verde por habitante, o equivalente a uma árvore para cada habitante. Né? Tem cidades que estão muito acima disso, tem cidades que estão muito abaixo, né? Mas isso ajuda muito na questão da qualidade do ar. Né? Você tem ainda aí a questão dos parques lineares, que hoje são uma tendência. Né? Quando a gente fala da questão da responsabilidade social, a gente fala de qualificação da mão de obra, a gente fala de serviços públicos de qualidade, como saúde, educação, transporte. Né? E no que tange a economia, né? Porque sem essa parte de como a gente gera valor, nada se sustenta. Então a gente fala de ecossistema empreendedor, a gente fala de oferta de empregos, a gente fala de diversificação da economia, né? E aqui a gente faz um paralelo com um investidor que tem ações de uma determinada empresa na Bolsa de Valores. Ele investiu tudo que ele tinha, porque a empresa estava na crista da onda ontem, e acontece de repente algum imprevisto, algum fato bastante relevante, aquela empresa do dia para a noite acaba caindo. Então todos os ovos que ele tinha, estavam no mesmo cesto, com essa queda eles quebram. Né? E a diversificação da economia é fundamental para a sustentabilidade de um município. De um modo geral a gente fala isso, né? E principalmente numa cidade como a nossa, que tem um histórico bastante complicado em termos de poluição, né? Rodando aí pelo Brasil, infelizmente, algumas pessoas ainda conhecem Cubatão pelo que ela foi no passado, né? E aí mais do que nunca a sustentabilidade se faz necessária.
conta de todos os problemas que se apresentam. Inclusive a pergunta do Elton, ele pergunta sobre esse Vale da Morte, que o Cubatão ficou tão conhecido, e você acabou de lembrar muito bem. Como você, como consultor, como ele pergunta aqui, a gente pode fazer para que a cidade possa ser lembrada também por coisas boas, porque a gente sempre vai ser carimbado como Vale da Morte. O que você tem a dizer sobre esse tema, Vale da Morte, e hoje é o Vale da Vida, mas ele comenta aqui na nossa rede social que o grande problema é que a gente ficou carimbado como Vale da Morte. Salva a gente aí, Alexandre. Infelizmente, as pessoas elas tendem a majorar as coisas ruins e esquecer um pouquinho das boas, né? Cubatão, cabe dizer que desde 1992 é reconhecido pela ONU como cidade símbolo da ecologia, né? Embora a gente ainda não aproveite todo o nosso potencial a nível de ecoturismo, nós somos rodeados aí por uma parte generosa do que restou da Mata Atlântica, né? Temos aqui o Parque Estadual da Serra do Mar. A questão que a gente precisa colocar em debate é como aproveitar de maneira sustentável os recursos naturais que nós temos, né? Cubatão não é uma cidade agrícola, mas ela tem diversas oportunidades de exploração a nível de ecoturismo, de estudar outras indústrias, né? Que acredito que é um tema que a gente vai passar. Mas a gente tem que falar também de uma cidade mais sensorial, é um outro tema que a gente vai também, acredito que se a gente não estender muito, vamos conseguir passar, que é o planejamento urbano, as áreas verdes, né? Mas Cubatão precisa ser uma cidade onde as pessoas precisam, além de ganhar o sustento aqui, né? Como Cubatão é responsável pelo sustento de famílias na Baixada inteira, através do seu parque industrial, mas que as pessoas também tenham meios de aproveitar a cidade, enquanto um comércio qualificado, diversificado, né? E áreas verdes para poder aproveitar, desenvolver esportes e uma série de outras coisas. Mas, de um modo geral, a gente precisa trabalhar mais a questão da diversificação da economia, do ecossistema empreendedor e da exploração do ecoturismo, né? Além de outras alternativas que a gente tem, mas para não estender muito, depois, se houver a possibilidade também, os meus contatos estão nas redes sociais, a gente está totalmente à disposição para continuar a conversa fora do programa, para a gente não extrapolar. Inclusive, continuando aqui sobre as nossas redes sociais, aqui pelo YouTube também, o Gustavo Silva pergunta sobre a mobilidade urbana e ciclovias na cidade, Alexandre. Olha, a questão da mobilidade hoje é muito importante, né? A gente já não fala mais em transporte de massa, a gente fala em mobilidade urbana, porque mobilidade quer dizer que você pode integrar diferentes modais de transporte, né? Cubatão, até pela sua extensão relativamente pequena geograficamente falando, né, e graças aí a uma geografia que é essencialmente plana, à exceção dos bairros Cota, Fabril, mas via de regra é um terreno muito fértil para que a gente implante ciclovias, né? A questão é que essas ciclovias elas precisam ser muito pensadas, né, no sentido de promover segurança ao ciclista. O ciclista também tem que ter a ciência da sua responsabilidade, porque ele está conduzindo ali, embora muitos não acreditem, né, tem a sua responsabilidade no trânsito, né, mas eu acho que integrar o transporte público, principalmente com os ônibus que nós temos aqui na cidade, as lotações que ainda é uma questão que está se resolvendo, com as bicicletas é fundamental. E aí, partindo para esferas maiores, a gente tem a integração do município com os outros da região, através do VLT, que se discute já há bastante tempo, né? Mas é uma conversa que vai um pouquinho mais longe. Você foi muito feliz. Em São Paulo a gente tem muito isso, essa integração, né? Fora também do Brasil também tem, fora do Brasil tem exemplos de lugares que a pessoa está até com a sua bicicleta, ela consegue entrar ali num trem, por exemplo, num metrô, e tem um vagão exclusivo para colocar a bicicleta. Então, assim, a diferença é muito grande, mas tem que dar o primeiro passo. Exato, né? Trazendo até um exemplo, eu tive a oportunidade até de fazer um intercâmbio em Nova York, passei lá 40, 45 dias andando basicamente de metrô, e você vai de uma esquina a outra de metrô se você quiser, através de um bilhete que você carrega para o mês inteiro, e ele não tem um limite de uso, né, desde que você respeite o intervalo de tempo. E São Paulo, que tem aí a melhor rede de metrô do Brasil, desde 1976, se não me engano, tem, se não me engano, próximo de 100 quilômetros só de malha metroviária, né?
mas a gente precisa evoluir muito. A gente tem a questão do transporte por meios fluviais, que a gente utiliza muito pouco, né, que foi até uma experiência bacana que eu vi agora em Porto Alegre, onde eu morava até recentemente, né, e lá se usa muito o Rio Guaíba, tanto para o transporte de cargas como para o transporte de pessoas, e a gente precisa desenvolver outros modais, né, tirar a cidade dos carros, devolver as pessoas, que é um movimento que vem acontecendo em diversos lugares do mundo e precisa, Cubatão não pode ficar para trás nesse sentido. Você acredita que é possível a gente ter isso acontecendo, por exemplo, na Baixada Santista, aqui próximo? O que falta para os nossos gestores, nossos prefeitos? Talvez seja uma visão mais forte para esse tema, da importância, por exemplo, as hidrovias, né? Eu me lembro que acho que foi a deputada Rosana Vale comentou em algumas entrevistas sobre a importância disso, falava lá em Brasília, outros deputados também. Mas as pessoas, né, as nossas autoridades talvez não levem tanto a sério, mas é tão importante também, né? Exato, né? O grande problema que eu acredito que haja nesse sentido, Michael, é que necessita de integração regional, né? A gente precisa colocar na mesa aí os interesses dos diversos municípios da região, né? As diversas necessidades e vontades de cada um. Isso entra, obviamente, administrações, a gente não está colocando o âmbito de quem está ou estará no poder, não é isso, mas obviamente isso é um fator a se levar em conta. Mas a Baixada tem um potencial enorme para explorar outros meios de transporte que não essencialmente dependendo do ônibus, né, que hoje é o que faz a ligação entre Cubatão e o restante dos municípios. Entre Cubatão e São Vicente, se você precisar ir de Cubatão a São Vicente, você tem que pegar um ônibus que demora horrores, né? Faz um tempo já que eu não pego, mas escuto os amigos falando, demora e ao mesmo tempo a gente está tão próximos, né, de margem a margem, por exemplo, assim como o Santos também. Então depende muito da integração regional. A nível municipal, eu acho que o ponto fundamental, o melhor exemplo que a gente tem a seguir é o de outras cidades no mundo que estão despontando nesse sentido, que é a criação de agências de desenvolvimento local, né, que buscam a estudar práticas bem-sucedidas no Brasil, no mundo, e adaptá-las à realidade dos municípios, né? A gente tem diversos exemplos muito bons, como a BCN 22, né, que é a agência responsável pelo desenvolvimento da cidade de Barcelona, que revitalizou toda uma área que estava degradada e transformou isso no parque, no polo olímpico, né, no Parque Olímpico das Olimpíadas de 92, e depois desse evento transformou isso num centro enorme de negócios, tem atraído empresas da Europa inteira, né, tem competido já muito forte com Madrid, que era aí a economia muito distante de Barcelona na época. A gente tem a própria, trazendo para o nosso contexto aqui de Brasil, a pessoal da Fundação Inova Prudente, que é de Presidente Prudente, que construiu o primeiro coworking público do Brasil, né? Então, criando um ecossistema de empreendedorismo sensacional lá no Oeste Paulista. Tem muita coisa acontecendo, mas acho que o ponto fundamental a nível municipal é o estabelecimento de um órgão como esse para poder concentrar, catalisar as ideias e fazer um trabalho unindo aí todas as secretarias, a vereança, todo o poder público, né? É o que o Wagner Silva pergunta aqui, Alexandre, qual a cidade com maior mobilidade? A gente ouve falar muito sobre Curitiba. Curitiba também, falo aí do conhecimento de causa de quem já foi muito a Curitiba, trabalho e por propósitos pessoais também. Tem um sistema de transporte fenomenal, né? Um dos ex-prefeitos de Curitiba, o Jaime Lerner, que é um arquiteto, ele é uma das referências mundiais aí no desenho de soluções de transporte. E eles têm agora, modernizaram toda a frota com sistemas elétricos, tem um sistema bastante interessante. São Paulo, até pelas suas dimensões quase que continentais, né, digamos assim, também tem feito movimentos muito interessantes, né, no sentido de integração dos modais. Hoje já tem, como você até comentou momentos atrás, vagões específicos para você que quer entrar no metrô com a sua bicicleta. Obviamente tem alguns requisitos, mas você já consegue fazer isso, né? Teve a questão das ciclofaixas que foram implantadas aí em São Paulo
Há alguns anos atrás começou esse movimento também, que foi bastante interessante, e também os corredores de ônibus, né, que são as faixas exclusivas para ônibus, que ajudaram bastante. É óbvio que a gente ainda vê muitos problemas, né? A gente viu recentemente agora nos tempos da pandemia a questão do transporte superlotado, mas a gente tem que considerar que São Paulo é uma das maiores metrópoles do mundo, né? E tudo é numa escala muito exponencial, mas também é uma cidade que vem fazendo movimentos muito bons nesse sentido de integração dos modais. E a gente tem vários outros, né? Tem Nova York, na Califórnia tem muita iniciativa interessante também. Tem ônibus em que eles têm falo também porque tive a oportunidade de fazer intercâmbio na Califórnia, e você tem ônibus, funciona muito para os estudantes ali da região de São Francisco, que eles têm um dispositivo na frente onde você pode colocar a sua bicicleta e pegar o ônibus normalmente. Olha que legal. Né? Então tem muita coisa bacana acontecendo pelo mundo, por isso é que ter uma estrutura dedicada a esse estudo, a condensar essas práticas e adaptar à realidade local é fundamental. O Vitor Lima mandou uma pergunta bem fácil, assim, para não dizer que não é. Ele pergunta aqui, Alexandre, ciclofaixa ou ciclovia? Qual é o melhor? Que difícil, hein? Olha, depende muito, é mais uma questão de nomenclatura, né? O que mais a gente precisa é ter, na verdade, a ciência que ciclovia ou ciclofaixa é diferente de calçada, né? Então, tem sombra de esperança, hein, galera? Essa já é uma dificuldade que a gente tem a nível de entendimento, né? Porque normalmente você vê a ciclovia, você vê as bicicletas na calçada e você vê o pessoal que deveria estar na calçada nas ciclovias, ou ciclofaixas, como queira chamar. A questão é que as ciclovias, elas precisam ser bem sinalizadas, elas precisam ter uma manutenção, não adianta a gente pintar uma faixa no solo, desenhar uma bicicletinha, e a gente colocar isso no meio de uma avenida extremamente movimentada, onde corre o risco de um ônibus bater num ciclista. E eu falo também do ponto de vista motorista, né? Às vezes eu evito até andar de carro na faixa lateral, exatamente lateral à ciclovia, porque muitas vezes as pessoas vão desviar de uma poça d'água, querem fazer uma ultrapassagem e adentram a pista do veículo sem olhar se vem carro. Né? Então o risco de acidente é muito grande quando você não tem exatamente uma proteção. Então, as ciclovias são fundamentais para a mobilidade, né, de baixo custo, de baixa emissão de carbono, mas precisa seguir uma série de requisitos de segurança e também de fluidez, né, do tráfego. E a gente cobra às vezes muito o motorista, né, e o cidadão da bicicleta ali, né, também tem que entender, ter essa conscientização, né, do seu espaço. Assim como o motorista tem o seu espaço, quem está na bicicleta também tem o seu, mas o respeito e entender a importância de cada um, né, é bem mais difícil, mas sempre deu o primeiro passo, né. Acho que é até importante também, principalmente para nossas crianças, para os nossos jovens entenderem a importância, né, disso tudo. Agora nós vamos falar sobre economia criativa, um tema também muito importante, em alta também, economia criativa, um nome forte, um nome que tem dado muito certo em vários lugares, outros não, mas o que falta falando em Cubatão, mas também em nível nacional, para que a economia criativa de fato vire uma realidade, ou já é uma realidade, Alexandre? Olha, economia criativa, primeiro é interessante a gente conceituar um pouquinho o que é a economia criativa, né? Na verdade, a economia criativa, como o próprio nome diz, é o desenvolvimento de negócios com base criativa, né? E a gente está falando de segmentos como artes, a gente está falando de segmentos como a cultura, mas que são negócios desenvolvidos aproveitando as particularidades de cada lugar, a sua história, a sua cultura, né? As potencialidades que cada lugar tem, as oportunidades que estão aí incluídas, né? Então a gente tem exemplos muito bacanas, inclusive a nível aí da região em que nós moramos. A gente tem Santos, né, que é uma das únicas cidades no Brasil reconhecidas aí como uma cidade criativa pela Unesco, né? A Unesco criou uma rede internacional de cidades criativas que trabalham aí a economia criativa em áreas como cinema, artesanato, gastronomia, ecoturismo, né? Para fomentar exatamente a questão da economia criativa ao redor do mundo. Então Santos tem um trabalho muito bacana, é reconhecida como referência aí na área do cinema, né? Tem um órgão também muito interessante que é a Inova Santos. E
A gente tem agora o Vale do Ribeira também, né, que é a primeira região aí do estado de São Paulo a desenvolver o plano de economia criativa, né, em parceria com o Sebrae e uma outra consultoria, para trabalhar nessa primeira fase questões ligadas ao ecoturismo, à gastronomia e ao artesanato, né, Dá Gosto de Ser do Ribeira, se eu não me engano o nome do plano, que é uma iniciativa que vai nesse sentido. E a gente precisa muito disso, né, porque a gente tem uma economia que é estritamente dependente da indústria e de um comércio que não é tão diversificado, né, não confundam baixo valor agregado com qualidade, sim com ticket, a gente está falando, né. Então a gente precisa diversificar. A economia criativa é uma oportunidade muito grande para isso, porque estimula artistas, pessoas que são pequenos empreendedores, que têm possibilidade de gerar renda através de atividades que vão elevar o nome da cidade, né, e gerar todo um outro segmento que hoje não existe, né, hoje no município. A gente não pode confundir uma pequena feira de artesanato com um mercado de economia criativa. E no próprio nome já diz, né? Criativo, né? E é importante isso, você entender a sua realidade dentro do seu bairro, da sua cidade, e você buscar algo criativo, né? Às vezes a gente tem muito projetos com jovens, por exemplo, que eles buscam sempre isso, por exemplo, buscar algo que não tem na minha comunidade, na minha cidade, para que eu possa ser o diferencial. Então, essa economia criativa é espetacular, né? E ela acaba, não é a palavra, não seria contaminando, mas incentivando outras pessoas a entender a importância e, de fato, um diferencial. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. É um fator extremamente importante a nível social, a nível econômico, a nível ambiental também, porque a economia criativa, ela gera diversos negócios com um impacto ambiental muito positivo, né, com reaproveitamento de matéria-prima. Tem muita coisa interessante acontecendo a nível ambiental também nesses negócios, né? E nós temos uma participação aqui especial do meu amigo o jornalista Washington Luiz, está nos acompanhando hoje aqui ao vivo. Encaminha, inclusive, uma pergunta. Ainda há tempo para se fazer do Rio Pinheiros, em São Paulo, um rio sustentável? Pergunta fácil, hein, Washington Luiz? Grande abraço, nosso jornalista da TV Câmara de Cubatão. Olha, essa discussão ela é bem antiga, né? Eu falo porque também morei muito próximo ao Rio Pinheiros, né? Morei na Zona Oeste ali em São Paulo por quase 4 anos. E essa discussão ela é bastante antiga. E aí a gente tem, na verdade, muita questão da vontade, para te falar a verdade, Maicon. Como eu te trouxe o exemplo do Rio Guaíba, em Porto Alegre, que é utilizado, o porto deles, né, o maior porto fluvial do Brasil, se eu não me engano, que é ali em Porto Alegre, e é utilizado o Guaíba para o transporte de cargas, de pessoas, e se utiliza o rio para isso, né? E a gente vê diversos exemplos ao longo do mundo, ao redor do mundo aí, de recuperação de rios de porte grande, como o próprio Tamisa na Inglaterra. A gente teve a recuperação de um rio muito grande na região de Seul, né, que foi, na verdade, feita uma obra enorme para revitalizar um rio que estava aparentemente morto. E o Pinheiros ele tem todo um potencial para se utilizar a nível de transporte de pessoas, para desafogar a malha metroviária e rodoviária também, e não é tarde. Né, não é tarde. A questão é você aliar isso com vontade política, né, até porque 4 anos às vezes é insuficiente para fazer isso, e numa metrópole como São Paulo você precisa unir aí diversos interesses, mas tempo há sim, né, e a questão é muito mais de vontade de ter uma estratégia de exploração sustentável para isso. E sustentável é, de novo, que ela se mantenha quando a administração que estiver sair, quando a próxima que entrar e sair também isso permaneça. Mas tempo há, a questão é aliar com vontade, né? E participação da sociedade civil no sentido também de requerer, de pressionar o poder público e a iniciativa privada como financiadora também como parceira disso. Isso que eu queria falar com você sobre essa parceria, o famoso PPP, né, que todo mundo fala. De fato, hoje vem dando certo em algumas cidades, em alguns lugares também, outros não, também não podemos dizer que seja a solução para tudo, mas é um caminho viável, interessante, as parcerias? Olha, fazendo um outro paralelo com a questão da sustentabilidade, onde a gente falou do tripé da sustentabilidade, né, que é a responsabilidade social, a responsabilidade ambiental e desempenho econômico, eu entendo que qualquer cidade, né, qualquer sociedade, ela também precisa de um outro equilíbrio para ter sucesso.
E esse equilíbrio para mim é uma sociedade civil ciente do seu papel, né, que não é de meramente espectador, que a gente precisa, dentro da nossa realidade, na nossa rua, no nosso bairro, na nossa cidade, na nossa escola, levantar discussões sobre como isso pode melhorar, né? Eu costumo dar o exemplo da pessoa que ela mora de frente a um terreno público, mas que por alguma razão ele não vem tendo o corte do mato sendo feito regularmente, e ele cresce de uma altura tal que prolifera uma série de coisas. Mas a pessoa pega o celular, né, vai lá, faz um vídeo e manda para qualquer emissora aí que o receba e o exponha, ao invés de fazer uma ação voluntária, né, ou ela própria, ou com alguns amigos, alguns vizinhos, e fazer a limpeza do terreno. E aí sim fazer um vídeo e postar. Então eu costumo dizer que a gente, infelizmente, o brasileiro em si, não estou falando do cubatense particularmente, sim, mas a gente tem esse pequeno defeito, né? Então, entendo que esse equilíbrio depende da sociedade civil ter ciência do seu papel participante, o poder público de ser atuante, né, de prover a legislação adequada, e a iniciativa privada, com a comunidade empresarial, tendo a ciência que ela precisa também ser parceira da sociedade da qual ela tira todo o valor que ela obtém, né? Seja colaborando com doações, com financiamento de projetos, né? Então precisa desse equilíbrio, sociedade civil, poder público, iniciativa privada. Sem isso eu acho que é muito difícil prosperar. A Eliana Lima, pelo nosso WhatsApp, fala, está parabenizando o programa, Alexandre e Maico, e fala que nós temos na cota um exemplo de economia criativa com o projeto Concom. E ela fala sobre o projeto que tem arte, cultura, do projeto Concom é um projeto de comunicação também, e tem a cozinha, ela fala da cozinha que recebe ali os turistas, que eles vão conhecer as cotas, fazem um passeio e depois vão conhecer, depois vão experimentar, né, a alimentação ali, o pessoal da cota. Ela fala até inclusive que tem sorvete, acho que de jaca lá. Olha que interessante, um exemplo de sucesso. É bem bacana, mas aí você vê como a gente também precisa que iniciativas como essa ganhem capilaridade, né? Ganham divulgação. A gente acaba prestando atenção em tanta coisa ruim que acontece e às vezes as coisas boas que a gente tem na cidade. Eu particularmente estou aqui direto, né? Sou cubatense, mas não sabia, né? Fico muito feliz de saber que já tem algumas iniciativas como essa acontecendo, né? E ali a gente tem um potencial na região das cotas, da Fabril, muito interessante por conta da história industrial, né? A primeira, para quem não sabe também, a primeira usina hidrelétrica do Brasil foi aqui em Cubatão, a usina Rebordem, né? São fatos que pouca gente sabe, né? E a gente tem um potencial muito bacana, né? Vou fazer questão de ir atrás de um pouquinho mais de informações para conhecer, mas a gente precisa muito de divulgação de iniciativas como essa, porque precisa fortalecer, porque quando você vê que tem pessoas fazendo, que tem resultados acontecendo, isso estimula outras pessoas a participarem. Sim, nós acompanhamos, né, diversas vezes lá o pessoal do Concom, projeto da Cota, que na verdade ali foi após a urbanização do bairro, criou-se esse projeto para que os moradores pudessem agregar em alguma... Quem pensar ali, uma entidade, uma ONG, não, vamos fazer um projeto. Criaram esse projeto, eles têm, se não me engano, uma rádio, né, Paulo Tito me ajuda, eles têm uma rádio, o pessoal do Concom, transmissão com eles. Aí eles têm oficina de filme, de teatro, e aí pensaram, e as mulheres vão fazer? Aí tem quadros que elas desenvolvem, tem aquele pessoal que faz com pneu, também alguma coisa, e tem a cozinha, porque as mulheres ali adoram cozinhar, e comidas típicas ali das Cotas, né, bairros Cotas é um bairro também perto da natureza, né, então tem tudo próximo ali, por exemplo, a jaca, né, a goiaba e tudo mais, então é muito importante de fato isso. Exato, é fundamental que se divulgue bastante, porque para que isso não seja de fato uma iniciativa isolada, né? A gente tem aí também diversos exemplos ao redor do Brasil aí, de realmente cidades que têm a economia criativa muito forte, né? Você pega, por exemplo, ali em Budas Artes, né, que tem muita questão da indústria moveleira feita com restos de árvores, móveis rústicos. Você tem diversas cidades aí que são dedicadas à gastronomia, até porque a criatividade ela está nesses aspectos todos, né? Gastronomia, no ecoturismo, no artesanato, nas artes. Então a gente precisa estimular para que seja uma cultura, né? Assim como a indústria é para nós hoje, ainda,
que a economia criativa ela não seja uma iniciativa isolada, né, e sim uma oportunidade de mercado aí no município. Legal, o pessoal está participando aqui. A gente fez uma pauta aqui, o Alexandre, que me encaminhou uma pauta muito legal. Mas a gente está saindo aqui porque a gente não consegue deixar só um tema, né? Porque o pessoal vai participando, que bom também, né? Que nós temos dúvidas, né, Alexandre? Fico Então, muito feliz. a gente tem uma pauta que a gente tenta seguir, mas quem manda aqui é vocês, né? Se vocês querem encaminhar para a gente perguntas, a gente tem do nosso lado aqui Alexandre Hashimoto, que está trazendo todas as informações, também tirando as suas dúvidas sobre um tema tão importante aqui na cidade. E olha, tem uma pessoa, acho que você conhece, tal de Geânio aqui, mandar um grande abraço para o Geânio também. Ele também é um lutador na nossa cidade de Cubatão, inclusive foi quem indicou o nome de Alexandre, falou muito bem. A gente está vendo aí o resultado, a participação da população, Alexandre. O Geânio pergunta, Maico, pergunta para ele sobre o que acha das ONGs e qual a importância disso para o município. Abraço, Geânio. Obrigado, agradecer ao Geânio aí que até intermediou a minha participação aqui, grande amigo. Eu acho que assim, o terceiro setor é um ponto muito importante na estrutura social de qualquer município, né? Infelizmente no Brasil a gente tem alguns problemas, não é só a nível de Brasil, né? A gente vem acompanhando aí organizações que são mundiais, sofrendo com denúncias de corrupção, né, no recebimento de doações, no mau uso, né, organizações que atuam ao redor do mundo inteiro. E as ONGs elas ficaram, vou abrir aspas, tá, de uma certa maneira demonizadas, né, por conta de todos os escândalos de corrupção. E tem muita gente bacana, assim, tem muita gente séria, tem muita gente disposta a trabalhar não visando distribuição de lucro, né? Eu não gosto da expressão entidade sem fins lucrativos, né? Na verdade, o que distingue uma ONG de uma empresa é que uma distribui o lucro e a outra reinveste, né? Por obrigação, que é o caso da ONG. Mas mais do que as ONGs, Geânio, eu entendo que é fundamental que a gente estimule um ecossistema de empreendedorismo social, de negócios de impacto social, porque é possível sim você unir lucro com o impacto social, né? Gerar negócios através da resolução de problemas socioambientais, né? E com isso ainda gerar lucro, gerar receita. E é de iniciativas de incentivo a empreendedores nesse sentido que a gente também precisa. Mas eu entendo que as ONGs também têm a sua participação e são fundamentais no apoio ao papel social do Estado, né? A necessidade de reinvenção de Cubatão. Tá aí um tema importante para a nossa cidade, tem sempre se reinventar, né? Sempre tem um motivo para que Cubatão possa ter a chance de novamente crescer, porque a gente escuta muito que a nossa cidade precisa evoluir, o pessoal fala, principalmente o pessoal mais velho, eles comentam muito, passa anos e a cidade não evolui. E aí? Te trago a visão, Maico, respondendo a essa questão de quem tem... Não vou falar a minha idade para não... Segredo, a próxima pergunta. Mas quem tem já um bom tempo de Cubatão, né? E assim, o que eu entendo é que a gente precisa reinventar a cidade, porque a gente precisa, trazendo a minha visão como cidadão, como consultor, como estudioso, né, do tema, e pelas experiências que eu vivi aí já em mais de 15 países aí ao redor do mundo, eu acho que a gente precisa entrar num contexto de reinvenção, de reestruturar a nossa atividade econômica, né? O mundo ele vive um momento de desindustrialização e a nossa economia ela é essencialmente dependente da indústria, né? Eu acho que a gente precisa diversificar a nossa economia, voltando no que a gente falou lá, a história de não ter todos os ovos no mesmo cesto, né? Porque se esse cesto cai, ele quebra e a gente fica sem nada. Então, eu entendo que a gente precisa estimular, através de uma série de medidas, que Cubatão se reinvente a nível econômico, estimulando o empreendedorismo, trazendo a academia, né, para se integrar com as empresas, com o poder público, estimulando empreendedores sociais, estimulando a economia criativa, trabalhando a questão do meio ambiente. A gente tem ainda a questão de coisas básicas, como saneamento básico, que é um problema grave ainda no nosso município. Sim. Né, de acordo com algumas estimativas, aí a gente tem quase que 50% da população com ainda sem acesso a um saneamento básico adequado.
né? Então é um problema que a gente precisa sanar, porque além de degradação ambiental, o saneamento básico é a fonte de uma infinidade de doenças, né, que por consequência encarecem os custos com saúde, né? E aí eu falo do ponto de vista Alexandre administrador em saúde agora, mas a gente precisa estimular também a integração da sociedade, né, a participação da população. Edimburgo, na Escócia, também tem um programa muito interessante de cocriação, né, com a população. Então, todos os projetos que a prefeitura da cidade ela pensa em desenvolver, ela faz a consulta à população, obtém ideias, isso é fundamental. Então, a gente precisa repensar Cubatão no sentido, não é, obviamente, nada a ver com política isso aqui, sim, tá? sim. Visão de um cidadão, de um profissional estudioso do tema, mas eu acredito que a gente precisa, pensando em sustentabilidade da cidade, e sustentabilidade no sentido longevidade, que os meus filhos, meus netos, os meus sobrinhos, que moram aqui, que estudam aqui, que vivem aqui, eles tenham oportunidade de desenvolver a vida aqui sem precisar sair, né? E aí eu trago um exemplo para ilustrar e finalizar essa questão de uma cidade enorme como Detroit, né? Que é o berço de montadoras como a Ford, como a General Motors, Cadillac e outras, que literalmente faliu. Em 2015 a cidade declarou falência porque não tinha mais condição de pagar suas dívidas, né? E a cidade no seu auge teve 5 milhões de habitantes e com a decadência da indústria automobilística americana, a entrada dos concorrentes asiáticos, né? Cada vez mais essa indústria foi perdendo força. E hoje a cidade ela tem menos de 30% desse quantitativo de população, e ela está se reinventando através das fazendas urbanas. Então, todos aqueles bairros enormes que ficaram abandonados, porque as pessoas literalmente foram embora da cidade, porque não tinha emprego, porque não tinha mais segurança, né, onde infelizmente a economia vai mal, o caos social se instala, e ela vem se reinventando dessa maneira, através do conceito de fazendas urbanas. Fazendas urbanas? Exato, né, que é o trabalho em áreas não necessariamente férteis, mas legal, com o uso da tecnologia também, que hoje a gente já vê falar muito do agrotech, né, que tem diversas startups aí dedicadas a trabalhar o cultivo, né, de alimentos em áreas urbanas e com uso de alta tecnologia, eles estão conseguindo caminhar nesse sentido. Mas é um risco, é uma ilustração clara do que acontece quando a gente tem uma aposta única, né? O Antônio Ribeiro fala sobre o turismo de Cubatão. Quais seriam as suas sugestões em uma cidade tão bonita, mas que precisa também de uma atenção quanto ao turismo? Olha, eu te trago uma experiência bastante recente, né? Não quero transformar o programa num programa de viagens, mas eu tive recentemente na África, em 3 países da África, e é muito interessante ver como cidades que são minúsculas, que têm uma infraestrutura até certo ponto deficitária, mas que conseguem atrair turistas do mundo todo, né? E aí você vê a gente tem aqui o Rio Pilões, a gente tem o Parque Estadual da Serra do Mar, e eles desenvolvem muitas coisas. Então, uma ponte onde simplesmente passa um carro, eles instalaram o segundo maior bungee jump do mundo, né? Onde vai gente do mundo inteiro para saltar, e é alto pra caramba, viu? Você não pulou, não, né? Não tive coragem, mas só a caminhada caminhada até o ponto já deu emoção, já. Já são 216 metros de altura. Mas eu passei por uma série de cidades que eram muito pequenas, que ou pelo contexto da gastronomia, pelo contexto do ecoturismo, pelo contexto dos esportes radicais, né, atraíam uma série de turistas e era o que movimentava a economia daquela cidade, né. Isso para não entrar no mérito de cidades como Cidade do Cabo, Porto Elizabeth, outras que são um pouco maiores. Mas a gente tem um potencial muito grande, sim, né? A gente precisa explorar, testar. A gente precisa vislumbrar outras coisas. Ser usado às vezes é bom, né? Sem dúvida, né? Quem diria que a cidade que mais produziu carro no mundo iria virar um campo de fazendas, né? Como eu acabei de falar aqui. Mas a gente tem potencial, sim. Precisa explorar, precisa usar. Por isso que eu disse que a questão de ter um órgão dedicado a isso é fundamental. É fundamental porque isso gera insights, gera estudos muito valiosos e
é isso que constrói alternativas que vão ser levadas a cabo pela secretaria, pela prefeitura, enfim. E quando a gente fala do turismo, eu acho um absurdo, por exemplo, na nossa cidade, isso já vem há muitos anos acontecendo, sobre a Estrada Velha, né, que eu acho que mais de 60%, 70% é em Cubatão, mas o portal para que você tenha acesso é por São Bernardo. Então, assim, você vê, o nosso próprio turismo, né, a gente não consegue abrir as portas daqui. Chegou a ter, eu acho, na época, não sei qual foi o governador, que fizeram aqui um evento e tudo mais, abriram o portal, mas não deu muito certo. Aí privatizaram, ficou uma empresa que toma conta de São Paulo. Então, o cubatense, ele tem que ir para São Paulo para descer. Então, é engraçado. Conhecer a Estrada Velha. Parece sacanagem, né? Mas É incrível isso. Eu morei em São Bernardo também por um bom tempo. Olha, aí da minha vida. Tem um tema aqui da minha só falta vida. Dubai aqui. E eu estava, inclusive, hoje mais cedo comentando com um tio meu, né? Como, na verdade, são os municípios do ABC quem acabam mais ganhando com essa questão da Serra do Mar, né? Você quer fazer uma trilha, normalmente eu fui a Paranapiacaba e você vê uma série de negócios que são dedicados a fazer trilhas, né, de lá até Cubatão, até que o Rio Perequê, até Cozipa, e a gente não tem essa questão da exploração. Então, quem acaba ganhando com esses recursos, que em teoria poderiam ser divididos, são os municípios lá de cima. Né? Eu via muito essa questão de passeios, de provas aí de pedestrianismo, e a gente aqui embaixo aproveita muito pouco, se vale muito pouco disso. Né? Tem a própria Casa de Pedra e acho que a gente explora muito pouco, né, o nosso potencial de ecoturismo, de turismo de aventura. Você pega o exemplo de Brotas, que é uma cidade muito pequena no interior de São Paulo, tem uma geografia que é favorável a determinados esportes, porém tudo estava lá, mas precisou de alguém começar a construir esse rótulo de capital dos esportes radicais no Brasil. Então é disso que a gente precisa, de experimentar, de estudar, de ousar com responsabilidade, óbvio, mas a gente precisa, como diz o americano, pensar fora da caixa. Sim, eu converso muito com jovens ali que têm esse prazer pela natureza, que gostam da natureza. Por exemplo, eu tenho meus amigos, os Thiagos aí, tem o Thiago na Fabril, tem o Thiago na Vila Nova, e ambos têm um projeto muito legal para conhecer as cachoeiras, por exemplo, de Cubatão. Nós temos ali o Lago Azul, temos o Paraíso, e eles falavam para mim, Maico, aqui a gente não dá muito valor, mas vem gente de São Paulo que encontra a gente num grupo ali no Facebook. Como é que a gente faz? Aí eles estão saindo ali do Pinheiro do Miranda em grupos e vão conhecer o Lago Azul. Olha só, aí você tem um Perequê, que hoje infelizmente está destruído, né? É uma pena, inclusive, mas quando você passa por lá, tem algum turista ali. Exato, é aquela história que muitas vezes a gente que é de casa acaba não conhecendo, acaba não dando valor àquele patrimônio que a gente tem, ao passo que outras pessoas vêm de fora, vêm de longe para conhecer isso. Todo mundo, na verdade, né, que eu conheço, infelizmente, não todo mundo, mas a grande maioria, conhece Cubatão por conta de estar de passagem para algum outro município, né? Ou para as praias no Guarujá, ou para Santos, ou para Praia Grande, enfim, porque Cubatão é a porta de entrada da Baixada Santista, né? Perante aí a São Paulo. E só que a gente não tem ainda uma força para fazer com que essas pessoas se interessem por parar, né? Conhecer um pouco da história, né? A gente costuma até dizer o cubatense que por pouco o grito da independência não foi dado aqui. Né? Pouquíssima gente sabe dessa história. Esse caos interessante. Mas é isso, né? É assim como nessas andanças aí, você também, como pegando o exemplo da África, você vai de uma cidade A até uma cidade B e no meio você tem diversas atividades que te fazem sair da estrada e parar. Ou é uma cachoeira, ou é um mirante, né? E a gente tem algumas vistas aí de tirar o fôlego aí descendo a serra, né? Quem faz esse trajeto conhece, mas que a gente explora pouco, né? Que a gente explora pouco. E a gente precisa muito dessa discussão ampla, que envolva a sociedade civil, que envolva o poder público, porque se a gente tocar as coisas como a gente vem tocando, né? No sentido de apostar em indústria, no comércio que, como a gente já comentou, precisa ser, de uma certa maneira, reformulado, a gente tem um futuro meio perigoso.
E quando a gente consegue, de fato, fazer isso aí do papel, quem ganha é toda a cidade, né? É o cidadão cubatense, é o turismo, tanto da nossa cidade, porque eu conheço mesmo, tem crianças que não conhecem a história de Cubatão, não conhecem a Estrada Velha, né? Não conhecem a nossa indústria, por exemplo. A nossa indústria poderia também ter as suas portas abertas ali para que as pessoas conhecessem, né? Se não me engano, a Cabocloro tem, né? Que é Unopar Cabocloro agora, ela tem a indústria aberta, mas a maioria das empresas ainda não tem esse potencial de mostrar a sua história, de mostrar que é legal que o filho vai conhecer onde o pai trabalhou, por exemplo. Exato, exato. E assim, quando a gente fala de construir a sustentabilidade da cidade, Maicon, é permitir que os nossos filhos, nossos netos, nossos sobrinhos, no meu caso, né, eles possam realmente construir uma vida, pensar num futuro sem ter que pensar, pô, eu tenho que sair de Cubatão para fazer tal coisa, né? Óbvio que em algum momento a gente precisa sair, né, porque a gente precisa estudar determinadas coisas que não tem uma oferta aqui na região, né? A questão da academia em Cubatão, e academia enquanto universidade, produção de conhecimento, é um aspecto que a gente precisa enriquecer absurdamente a cidade, né? Cubatão, com todo o maior polo petroquímico da América Latina, não tem uma faculdade de engenharia, né, por exemplo, e a gente tem que enriquecer, porque quando a gente unir academia, ecossistema empreendedor, poder público, sociedade civil e comunidade empresarial, aí sim as coisas começam a ter um potencial para caminhar de forma muito feliz. O exemplo que eu tenho, por exemplo, é o Roda São Paulo, né? Que tínhamos aí, me parece que agora parou, mas, por exemplo, ele não fazia parte da Rota Cubatão. Então teve uma discussão, teve uma briga importante, e colocaram ali na saída do Parque Anelinas, e aí eles, nessa rota, iam conhecer a Cota 200 através desse projeto, muito legal, então foi até bom de ter lembrado sobre isso. Na volta eles iam para o Pinheiro do Miranda, onde tem um parque linear, que foi feito também após a urbanização, e aí colocaram no final da rota para conhecer o No Parque Cabocloro, que é a indústria aberta. Então, assim, colocaram, mostraram assim, porque para quem estava em São Paulo ali, não entendia o que eu vou fazer em Cubatão. Era aquilo que você falava. As pessoas às vezes entendem que Cubatão é uma cidade só de passar. Parece que é uma cidade que está na rodovia, só não existe mais nada. É uma cidade muito grande. Mas as pessoas não conhecem. Então, conseguiram colocar no Roda São Paulo, Cubatão. Então, ela ficou dentro desse trajeto muito importante, muito legal. Mas, infelizmente, esse projeto me parece que acabou pelo governo do estado, ou farão um novo nome, que é o grande problema que a gente fala que não é o autossustentável, o projeto sustentável que você tanto fala, né? Entra outros governos, vou parar tudo aqui, vou fazer de novo, ou vou repaginar, dar um up, mas um dia isso tudo vai passar. É isso que a gente fala, né? A questão de sustentabilidade, não sei se está já dando nosso tempo, mas ela é uma questão de cultura, né? E tudo que é cultura, Maico, ela não acontece da noite para o dia, né? Demora muitas vezes mais de uma geração para que algo se torne normal, né? E a sustentabilidade, o pensamento de integração social, de não ter a aversão à política, e sim ter uma participação no debate político, que é importante, né? Você não precisa ser um político para participar da política, sim, né? Mas estimular isso é fundamental, né? E a gente precisa, obviamente, nada disso foge da educação, e a gente precisa trabalhar com a garotada, né? Porque eles que constroem aí, que vão ser o futuro. E se essa sementinha não for plantada lá no início, né? Com uma revisão do modelo educacional que a gente tem, não falando da questão municipal, mas de um nível a Brasil, a gente vai penar ainda muitos anos. Nós temos aqui vários temas, eu tenho que marcar uma outra entrevista, viu, Gênio? Você vai gostar pra caramba dessa ideia, né? Porque ficou muita coisa ainda pra gente falar sobre ecossistema empreendedor, indústria 4.0, integração social, planejamento urbano e cidade caminhável, sociedade 5.0 e cidade inteligente e case de sucesso. Mas só para finalizar, essa indústria 4.0, para quem não conhece? Para quem não conhece, falando rapidamente para a gente não estourar o tempo, mas a indústria 4.0 é basicamente a quarta fase da revolução industrial, né? O que acontece nessa quarta fase? As indústrias, elas já fazem esse movimento, né? Mas a indústria 4.0 ela prega um nível de uso da tecnologia absurdo, né? É a automatização do maior número de processos possíveis existentes dentro de uma produção industrial.
A partir do momento que a gente está evoluindo com tecnologias como a inteligência artificial, como a computação cognitiva, o Big Data, a internet das coisas, onde as máquinas se conectam, né? Parece até roteiro de filme de ficção, né? mas é o que já está acontecendo, né? Então a indústria 4.0, ela tem um nível de automação absurdo. Isso, obviamente, faz com que mão de obra humana seja substituída por mão de obra eletrônica, né, pelas máquinas, incluindo funções que antes eram delegadas a pessoas, né? Então, toda função administrativa que ela é de uma certa maneira repetitiva, a tendência é que ela desapareça, que ela seja substituída por uma máquina, porque a gente tem hoje também o conceito de aprendizado das máquinas, né? O tal do machine learning. E inteligência artificial, né? Também. Exato. E o que vai diferenciar, Michael, um humano de uma máquina é a capacidade ainda de ter a criatividade, de relacionamento interpessoal, que são o que a gente chama de soft skills, né? A gente não, o pessoal mais aí do RH que gosta desses termos, né? Que são as habilidades suaves, que são as habilidades comportamentais. Então, aquele ciclo que a gente acompanhava muito no município de ver uma pessoa estudar, emendar o ensino médio com um curso técnico no Senai, dali começar sua carreira na indústria e se aposentar nela, essa realidade, ela provavelmente ela não vai existir mais. Incrível, né? Não no volume que nós víamos antes, né? Porque hoje a indústria 4.0 ela requer uma mão de obra extremamente qualificada, né? E obviamente outras indústrias serão geradas aí. Existem estudos que dizem que mais de 50% dos empregos que serão presentes, né, que existirão em 2030, ainda não foram inventados, né? Olha que legal. Então, assim, a recomendação é estudem, porque a gente já fala aí, outro termo em inglês que o pessoal gosta muito é a sociedade jobless, né, a sociedade com menos empregos, né, e já se fala, inclusive, eu tive num evento há 2 anos atrás, sobre gestão de pessoas, e já se discute a nível mundial uma espécie de renda de salário global para pessoas, para famílias que não terão condições de se manter dentro do avanço da economia como ela é hoje, né? Uma espécie de Bolsa Família aí global, porque uma série de famílias entrarão nesse contexto. Uau! Essa é a nossa realidade? Está desenhando para isso. Sem dúvidas. E essa dica é muito importante, né? Estudar, se adaptar a esse momento, né? Se reinventar. Sim. Fortaleça, né? Falando um pouquinho, fugindo um pouco aí do meu escopo, mas eu também como atuo com mentoria, né, para profissionais aí, principalmente da área de saúde, empreendedores. Estude bastante sobre novas tecnologias, blockchain, inteligência artificial, impressão 3D. Impressão 3D é inclusive uma outra indústria que está se formando em substituição às indústrias antigas, né? Mas não deixe de desenvolver as habilidades comportamentais, que é isso que vai te diferenciar hoje já diferencia dos humanos e amanhã, muito breve, está te diferenciando de máquinas. Estamos chegando ao final do nosso programa, na nossa entrevista. Olha, era 40 minutos, chegamos a 1 hora e se deixar, a gente ia fazer uma temporada tipo Netflix aqui, viu, Alexandre? Gostaria de agradecer a sua presença, esse é o papel da TV Câmara de Cubatão, levar informação, prestação de serviço e com qualidade. Por isso você está hoje aqui ao nosso lado. Muito obrigado. Para finalizar, eu gostaria de te agradecer em nome de toda a equipe da TV Câmara de Cubatão, mas gostaria que você falasse também sobre o seu livro. Importante também para todos, para quem aprendeu hoje, recebeu essa aula também, pode conhecer um pouquinho mais. Bom, quero também concluir agradecendo o convite para participar aí do bate-papo, né, poder trocar algumas ideias de um tema que eu gosto muito, que eu milito, digamos assim, né, não sou só profissional da área, mas sou um militante, digamos assim, dessa questão da sustentabilidade, não um ecochato, mas sim um disseminador das ideias. E o livro, né, é um livro que está sendo publicado esse mês, agora de julho, é um livro que se chama Gestão de Sustentabilidade em Organizações de Saúde, um estudo prático. É um livro que foi, na verdade, um convite de uma editora alemã, né, que deu uma garimpada e encontrou o meu trabalho de conclusão do meu MBA, alguns anos atrás, e me fez a proposta. E
E aí é um livro que detalha, né, como foi a implantação do setor de sustentabilidade, do primeiro setor de sustentabilidade corporativa em um hospital público no país, que por coincidência foi o nosso hospital aqui em Cubatão. Então ali tem como se desenrolou o projeto, quais foram os resultados atingidos, né? E é quase que um guia para que organizações de saúde aí possam, e de outros setores também, obviamente com as devidas adaptações, possam implementar essa estratégia aí nos seus negócios, nos seus serviços de saúde. É um livro que vai estar disponível nos principais sites, plataformas, né? Mas em breve também eu estou oferecendo maiores detalhes aí nas minhas mídias sociais para quem tiver interesse em conhecer a obra e todo o trabalho que eu faço na questão de sustentabilidade e experiência do cliente, principalmente para negócios de saúde. Legal, Alexandre. Muito obrigado, sempre. Obrigado, Maico. Obrigado pelo espaço. Obrigado a quem participou. Fico feliz com a participação, pelo número de perguntas que a gente recebeu. Significa que o pessoal está bastante interessado no tema e fico à disposição nas minhas mídias sociais para quem quiser entrar em contato aí após o programa. É isso aí, nós vamos ficando por aqui. Bom, lembrando a você que estaremos sempre ao vivo às 10 horas, às 15 horas e às 18 horas, trazendo as principais notícias do dia, às 15 horas sempre com entrevistas e um bate-papo muito legal com autoridades e profissionais da nossa cidade, região e do Brasil. A você um forte abraço e continue na programação da TV Câmara Cubatão e fica o nosso recado. Fique em casa e se sair, use máscaras. Boa tarde. Na batalha contra a pandemia do coronavírus, ficar em casa é um ato de cidadania que salva vidas. Vamos evitar o pior e ficar de quarentena agora, para que em breve possamos nos encontrar com segurança. Então, fique em casa. Por mim, por você e por todos nós. Câmara Municipal de Cubatão, o Legislativo a serviço do cidadão. Neste momento em que cresce o número de infectados pelo coronavírus na cidade, o uso da máscara é obrigatório. A máscara funciona como uma barreira física contra o vírus e deve ser usada aliada a outras formas de prevenção, como o distanciamento social e a higienização das mãos. Lembre-se, a máscara é individual e não pode ser dividida com ninguém. Ela deve ser usada por cerca de 2 horas. Depois desse tempo, é preciso trocar. Para proteger para valer contra o vírus, a máscara precisa ter 2 camadas de pano. Também é importante ter elásticos ou tiras para amarrar acima das orelhas e abaixo da nuca. E quando chegar em casa, lave as máscaras usadas com água sanitária, deixando de molho por cerca de 10 minutos. Use máscara e ajude a salvar vidas.